Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos o quê? Começar o estudo do Evangelho segundo Tomé. Tá? É um evangelho que não entrou na Bíblia, né? E a história dele, quem quiser depois, eu vou passar a bibliografia, tá, do livro para saber um pouco da história dele. Então vamos começar, né? Porque o Evangelho de Tomé, ele diferente dos outros evangelhos, ele não tem uma história, né? Ele não conta a história do Messias, né? Na verdade, são ditos, são ensinamentos. São 114 ensinamentos que o Messias deu principalmente para Tomé, né? Principalmente para Tomé, tá? É, o termo que é utilizado, que é os evangelhos apócrifos, hoje em dia o termo apócrifo significa o quê? Significa um texto que tem uma autoria duvidosa. Porém, apócrifo, a etimologia da palavra significa o quê? Aquilo que está oculto. Tá? Ou seja, são palavras, são ensinamentos ocultos do Messias, ensinamentos que o Messias e o Yahushua passou para cada apóstolo. Tá? Isso é que significa apócrifo. Tá? Então vamos estudar. A gente vai estudar, são 114 ditos. Para ficar curto cada vídeo, né, vamos fazer um, um dito por vez. Tá? Toda semana eu vou estar falando um dito aqui e explicando. Então começa assim, né, a introdução do Evangelho segundo Tomé, mas o primeiro dito. Começa o manuscrito. Esses são os ditos obscuros ou escondidos, né? Então, como eu falei, são ensinamentos escondidos ou obscuros que o Messias passou para Tomé. Que Yahushua, tá, gente? No manuscrito tá Jesus, que é traduzido por Jesus, né? Mas eu vou usar o nome do Messias, tá? Em paleo-hebraico, que é Yahushua. Então vamos lá. Esses são os ditos obscuros ou escondidos que Yahushua, o vivente, pronunciou e que Dídimo Judas Tomé escreveu. Aí ele começa. E ele disse, ou seja, Yahushua disse: quem encontrar os sentidos desses ditos não provará a morte. Ora, então esse evangelho é um evangelho tão peculiar que no início ele já fala como que você vai conseguir a vida eterna, né? Quem o que encontrar o sentido ou interpretar, né, esses ensinamentos, esses ditos, não provará a morte. Então, diferente dos demais evangelhos, né, esse evangelho fala o seguinte, que você, a partir do que de você conseguir interpretar cada dito, entender cada dito, você não mais provará a morte, você terá a vida eterna. Então cai o que? Por terra toda a parte religiosa, de que você só vai ser salvo se você entrar numa igreja, numa religião, né? Se você congregar com as pessoas, se você é, aprender de um líder religioso, sendo padre, pastor, seja palestrante espírita, que for, né? Que você tem que fazer alguma liturgia, algum sacramento, algo exterior, né? Se você tem que pagar o dízimo, pagar uma doação. Então, é, é, o texto de Tomé já começa negando a existência, né, da religião, das instituições religiosas, que não tem necessidade de você frequentar uma instituição religiosa, não tem necessidade de você é, 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 comungar com alguém, não tem necessidade de você ser pastoreado por ninguém, seja padre, pastor, seja
palestrante, espírita, de quem for, que não há necessidade de você fazer sacramentos como batismo, primeira comunhão, eucaristia, essas coisas, para ter a salvação, para ter a vida eterna, né? Para ter a vida eterna. Basta o quê? Interpretar, conseguir interpretar todos os ditos. Por quê? A partir do momento que você interpreta esses ditos do Messias, você vai se alimentando disso. E você vai se tornando uma pessoa melhor. Por que você vai se tornando uma pessoa melhor? Porque você vai ver o que é a verdade, né? Você vai ficar de posse da verdade. E você vai o quê? Fazer de tudo para exemplificar essa verdade, para fazer obras, né? E isso então é uma mudança interior, uma mudança, né? Espiritual, né? Então o Evangelho de Tomé ele busca isso, uma reforma íntima, uma reforma individual da criatura, não passando por nenhuma religião, não passando por nem nada de culto exterior. Basta somente ler os ditos, interpretar os ditos. E a pessoa que lê, interpretar, né? E saber da verdade, ela obviamente ela vai querer passar essa verdade, obviamente ela vai querer o quê? Viver de acordo com essa verdade. Tá, pessoal? Então nós vamos, na semana que vem, vamos para o segundo dito, ou segundo ensinamento. Tá ok? Até lá.